Agora a gente fala de um assunto que preocupa o mundo e no Brasil não é diferente. São os ataques cibernéticos. Esse ano o país registrou um salto de 83% nesse tipo de atentado. O aumento do trabalho em casa abriu mais portas para os criminosos acessarem os sistemas das empresas. E os prejuízos são grandes. Um relatório recente de uma empresa de tecnologia apontou perdas globais que podem chegar a mais de 52 trilhões de reais anualmente até 2025. Para esse bate-papo, está comigo aqui no estúdio Clodoaldo Baetz, CEO da Baetz Solutions. Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Clodoaldo, me diga uma coisa, quer dizer então que o trabalho em casa deixou aí o sistema mais vulnerável das empresas? Ah, sim, né? Com certeza. As empresas foram pegas com surpresa, né? Assim como todos com a pandemia, tiveram que improvisar, né? Muitos acessos, usuários que trabalhavam diretamente numa rede controlada, num ambiente controlado, tiveram que de uma hora para outra ir para casa, compartilhar esse ambiente com uma rede doméstica, muitas vezes usada até por jovens, né, que navegam no mais diversos sites. Então, isso realmente expôs um pouco mais o ambiente corporativo. Os empresários, eles, claro, muita gente sabe, né, mas alguns empresários ainda não têm noção desse problema, que isso pode impactar lá no negócio dele? Tem diversos tipos de empresários, né? Diversos portes de empresa. Quanto maiores as empresas, mais bem preparadas elas estão, mais elas investem, né, em infraestrutura, em segurança, né? Mas tem um grande número de empresários que negligenciam um pouco, né? E isso geralmente está relacionado muito mais com a cultura ou com o porte da empresa, que às vezes não dá a devida importância e às vezes sofrem consequências bastante críticas, bastante graves com a negligência. A Baetz está no mercado há quase 10 anos já. Como é que essa história começou? Bom, eu acho que como qualquer outra, né, vamos dizer assim, eu trabalhava para uma empresa, essa empresa acabou sendo adquirida por uma outra e nessa transformação, uma nova cultura, eu achei que deveria começar uma nova empreitada. Então, fiz um plano de negócio e começamos a Baetz nesse formato, né? Então, originalmente ela nasceu para prestar consultoria de banco de dados, né? Que visa garantir performance dos dados, dos sistemas, mas logo na sequência a gente percebeu que era importante diversificar. E aí foi onde a gente começou a aumentar o portfólio, especialmente na parte de cloud services, né, de serviços em nuvem, que é onde a gente expandiu e conseguimos atingir um bom número de clientes, uma participação legal no mercado. Pois é, eu estava lendo ali, vendo nas redes sociais de vocês, esses serviços aí na nuvem, né? Como é que a gente pode explicar para quem está em casa, até mesmo para o empresário, como é que é a segurança, né, da minha empresa, dos meus dados nas nuvens, né? Porque parece uma coisa distante, né? A pessoa imagina, né? A gente fala em nuvem, parece que realmente está lá na nuvem, mas não é exatamente isso. Como é que é? Bom, a nuvem ela traz um conceito bem virtual para o negócio, né? Mas nele é bem físico, posso te garantir. A computação em nuvem ela nasce da transformação da computação convencional para uma computação como serviço, né? Vamos assim dizer, a mesma coisa do conceito de uma energia elétrica, né? Você paga pelo consumo, né? Até bem pouco tempo atrás e até hoje em algumas empresas, o parque tecnológico era baseado no investimento, né? Então, um investimento caro, né? Que o empresário precisava investir para garantir a entrega dos sistemas para sua corporação. Com o advento do uso do data center, né, que são estruturas físicas mesmo, adequados para receber esse parque tecnológico, essa computação, passou-se a virtualizar todo esse ambiente e a entregar pequenos, vamos dizer, recursos adequados ao que a empresa realmente necessita, né? Então, se a gente pensar onde está a nuvem, ela está num grande data center em algum lugar do mundo, né? No Brasil tem vários, mas ao redor do mundo tem milhares. Então, fisicamente ela existe e está em algum lugar. Sim, né? Sim. É como se a gente comparasse, por exemplo, um grande número de recursos, né? Servidores, storages, firewall, e
tudo isso fosse um prédio, né? E aí a gente locasse um apartamento para um apartamento legal. Um pouco maior para outro, uma cobertura dependendo da necessidade de cada morador, digamos. Isso, dependendo da real necessidade. Agora, existe a nuvem privada e a nuvem pública, né? Como é que funciona essa diferença? E a híbrida também. A híbrida também, uma mistura das duas coisas. Exato. A nuvem privada, como o próprio nome diz, ela é bem direcionada para uma empresa, né? Então, ambas têm vantagens, têm considerações, né? Então, quando você constrói um ambiente para uma empresa específica, ela recebe a denominação de uma forma bem simples. Se a gente for pesquisar, tem muitos outros conceitos, muitas outras informações, mas ela é destinada para um determinado cliente. Ela é um ambiente um pouco mais controlado, porque só aquele cliente é o usuário dela, né? Geralmente, então, isso traz, às vezes, uma segurança adicional. E, contrapartida, ela costuma ser um pouco mais cara, pelo fato óbvio, né, dela estar ligada a um cliente. Quando você vai para a pública, né, geralmente ela tem uma escalabilidade maior, são grandes empresas que fornecem, só que, em contrapartida, o cliente final ele precisa continuar gerenciando parte, né, porque até uma determinada camada o provedor fornece os recursos, acima dessa camada o próprio cliente ou uma empresa parceira tem que ajudá-lo a gerenciar. Exato. Agora, Clodoaldo, quando a gente, as empresas, né, procurando esses serviços, né, a Bytes ela consegue exatamente identificar o que a empresa precisaria, presta essa consultoria e propõe as soluções que seriam os ideais? Isso, do começo ao fim, né? A gente faz todo o trabalho de análise do ambiente do cliente, determina exatamente o que ele precisa. Né? Muitas vezes o cliente tem um ambiente que, às vezes, é até maior do que ele precisa, porque quando ele compra, ele acaba comprando para longo prazo, né? Então, a gente realmente afere, vamos assim dizer, a real necessidade dele, monta-se o projeto, precifica e consegue fazer a migração desse cliente e mais, né? Depois que ele está nesse ambiente, a gente proporciona toda a parte de monitoramento, gerenciamento para apoiar o cliente no dia dele. Então, é muito mais do que só uma infraestrutura como serviço. É o dia a dia mesmo. É o dia a dia mesmo. E hoje vocês conseguem atender ou atendem quais segmentos? A gente nascemos originalmente para atender um segmento que nós tínhamos um network bastante grande, que é o segmento de concessionário. Né? Então, atendemos todas as redes, né, de todas as marcas de concessionária de automóveis, de caminhões, de máquinas agrícolas e tal. Mas com o tempo, né, até por uma questão de saúde da empresa, a gente procurou diversificar, né? Então, hoje a gente atende indústrias química, farmacêutica, alimentícia, varejo no geral, serviços, hospitais, enfim. Perfeito, são diversos segmentos, então. Exato. Clodoaldo, a gente vai deixar aí os contatos, né, que tem o site da bytesolutions.com.br, tem também o Instagram, Byte Solutions. Procura lá o pessoal nas redes sociais, que tem mais informações também. E vocês estão prontos lá para poder atender, dar explicações, saber exatamente quais são as reais necessidades das empresas para propor aí essas soluções, como você disse. Sim, com certeza. Esse é o nosso dia a dia. Perfeito. Clodoaldo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Mais sucesso para vocês. Parabéns aí pelos 10 anos. Opa, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Até.